Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta cinema. Esse programa maravilhoso, em sua edição número 55 ou 56, a gente ainda não está definindo, pois ontem, por conta do bug lá, não é o bug do milênio, mas é um bug sinistrão que aconteceu nas redes sociais. Caiu tudo que você possa imaginar em relação ao sistema na face da Terra por conta lá do probleminha lá que aconteceu, que até agora não foi bem explicado o que houve no Instagram, Facebook e na... Então a gente não conseguiu entrevistar o nosso convidado de ontem, que era o Alan Ribeiro, cineasta carioca. A gente ia falar muito com ele, mas a gente vai remarcar com ele em breve, a gente vai postar nas nossas redes sociais, tá bom? Mas hoje com tudo bacana, tudo bonito, tudo em dia. Mundo do cinema voltando aqui. Eu que tive um dia muito informático, adoro chegar nesse momento do meu dia onde eu só falo sobre cinema, com pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto, pessoas que eu leio tweet, como é o caso deste nosso convidado de hoje. Ele usa bastante Twitter, tá falando lá um monte de coisa bacana. E tô sempre lá de olho nas pessoas que eu admiro. Ele, ó, Chico Fareman, também acompanho muito pelo Twitter. Às vezes a gente acompanha as pessoas por alguma rede social, né? Alguns eu acompanho pelo Facebook, outros pelo Twitter, outros pelo Instagram. Às vezes a pessoa tem os três, mas aí eu acompanho só numa rede só. E é muito bacana. A gente vai conversar bastante sobre cinema com o Wallace hoje. Eu fiz um textinho para apresentar o meu convidado de hoje para vocês. Mandem suas perguntas, mandem seus boa noite. Se você não tá vendo a gente ao vivo, não tem problema, tá? Esse vídeo vai ficar disponível aí completinho lá no YouTube para sempre, para vocês poderem conferir essa super entrevista com o querido Wallace. O Wallace, poxa, tem várias coisas bem bacanas que eu quero falar com ele aqui, quero saber a opinião dele, acho que vai ser bem divertido hoje. Wallace, vou te apresentar com um textinho que eu tenho aqui e a gente começa o nosso bate-papo. Você está preparado, Wallace? Maravilha. Me preparei, Rafael. Tamo junto, vamos lá. Nosso convidado de hoje, ele é historiador e crítico de cinema. Essa junção maravilhosa. Adoro pessoas que amam história, vivem de história. Minha mãe é professora de história e adoram cinema também. Isso é muito bom. Ele é doutor pela UF, essa faculdade maravilhosa que uns 20 convidados nossos já passaram por ela. E também o próximo convidado. A gente vai ter hoje uma sessão dupla. Na sessão de 8 horas hoje do Guia do Cinema, a gente vai falar com o João Luiz Vieira, que também é um professor da UF. Mas vamos falar aqui com o Wallace, que é doutor pela UF. Seus textos, vídeos e pensamentos estão espalhados pela grande rede, como eu falei com vocês aqui já na abertura, né? Ele é um apaixonado por filmes, desde Alfred Hitchcock, o Billy Wilder, o Clint Eastwood e outros tantos fantásticos cineastas. Isso tudo eu roubei de informações de sites aí que o Wallace fala com tanta gente que eu vou roubando aos pouquinhos aqui para poder construir o texto. Wallace, muito boa noite, irmão. Cara, muito obrigado por você topar, tirar aí essa uma horinha do seu tempo, das suas pesquisas, dos seus filmes, dos seus afazeres, para poder estar aqui conversando com o cinema com a gente. Tudo bem com você, parceiro? Boa noite, Rafael. Tudo bem? E eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer também estar aqui conversando contigo. Também um cara que eu admiro demais, seu trabalho de divulgação, de cinema, seu trabalho como programador também, que eu já acompanho há muito tempo. E, enfim, vai ser ótimo aqui esse papo sobre essa paixão que a gente tem em comum, que é o cinema, né? Com E certeza, você também só diga. registrar que para mim também é uma honra dupla também poder, uma honra conversar contigo e uma honra poder estar aqui no mesmo dia do João Luiz Vieira também, assim, que eu admiro demais o trabalho dele. Grande professor João Luiz, grande professor João Luiz. Vamos dar uma boa noite aí pro Alisson Oliveira que tá aí. Alisson Oliveira, eu falei para ele, Wallace, que eu tava de mal, porque eu falei assim, Alisson, deixa eu te entrevistar, Alisson. Aí ele falou, não, Rafa, eu não gosto de falar. Eu apenas posto minhas letras, minhas palavras, meus pensamentos. Só fico falando da novela A Viagem no Facebook, eu só quero fazer isso. Aí me deparo com um vídeo de Wallace Andrioli e Alisson Oliveira lá num papo super bacana, super Eu cabeça. consegui essa proeza. Você conseguiu uma proeza, cara. Olha, isso daí talvez seja mais difícil do que o Nicolas Cage fazer um bom filme aí pro futuramente de novo, né? Porque, olha, tirar o Alisson Oliveira, botar assim a carinha de Alisson Oliveira e ele falando. Alisson, beijo pra você, meu querido amigo. Te é demais. Tu é nota 1000, cara. Grande Um Alisson Oliveira abraço já para o tá aí com a Alisson gente. também. E foi ótimo o papo que a gente teve lá sobre os filmes e livros do 11 de setembro. Quem quiser assistir, tá lá no meu Instagram, tá no YouTube também, bem bacana o papo.
Show de bola. No final, eu falo para você. Aí você deixa teus arrobas todos aqui para a galera depois Beleza, seguir. Tá beleza. bom? Vamos lá, então. Seguinte, essa é uma pergunta default, uma pergunta padrão que eu faço para todo mundo aqui no programa, que é a seguinte. Como é que você iniciou nesse universo audiovisual, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, me formei em História, mas agora eu vou meio que cair um pouquinho aqui para a área de cinema, eu já estava um pouco lá. Como é que foi assim o seu início nessa parte de cinema? E também uma coisa, você teve o apoio da sua família em todas as decisões, escolhas profissionais que você teve na sua vida? Na verdade, o cinema veio antes na minha vida, antes da história, né? Porque eu comecei a ter blog em que eu falava um pouco sobre cinema, escrevia ali algumas impressões sobre os filmes que eu via antes de entrar na faculdade até. Eu era adolescente ali por volta de 2002, 2003, e eu já estava ali exercitando essa coisa de escrever, claro que muito de maneira muito rasa, né? Mas aquelas primeiras impressões assim que a gente tem sobre os filmes, né? E depois, quando eu fui fazer faculdade, lá eu morava em Juiz de Fora na época, né, em Minas, e lá em Juiz de Fora não tinha faculdade de cinema. Eu até tinha essa vontade, mas não tinha condições de sair, de ir para outra cidade, e acabei optando por fazer história, que é uma área também que eu sempre gostei, gostava muito nos tempos de escola também, né? Mas dentro da própria faculdade de história, eu comecei a descobrir que era possível eu direcionar os meus estudos de história para a área do cinema, para a história do cinema, para as relações entre o conhecimento histórico e o cinema, né? Eu tive uma professora na faculdade de história que trabalhava com cinema como objeto de pesquisa, professora Sônia Lino, uma querida, e ela também me ajudou muito, me apresentou muitos textos, muitos autores que trabalhavam com o cinema dentro da história, e eu fui direcionando a minha formação nesse sentido. E, paralelamente, eu continuei com o blog, né? Continuei escrevendo ali sem nenhuma grande pretensão, mas continuei com essa prática de escrever sobre cinema. E aí eu fui sempre caminhando nessas duas frentes, né? O cinema muito presente na minha atuação como historiador. Eu fiz mestrado e doutorado, e as pesquisas que eu fiz no mestrado e no doutorado são pesquisas sobre cinema, sobre história do cinema brasileiro, e ao mesmo tempo escrevendo primeiro em blog, aí depois comecei a escrever em site, escrevi um tempo no Papo de Cinema, e a partir daí eu comecei a me tornar, acho que propriamente um crítico de cinema, né? E além só daquelas palavras ali mais despretensiosas da época dos blogs. Mas foi isso, assim. E minha família sempre me deu muito apoio, mas muito pensando em escolhas profissionais, né? Mais para a área de história mesmo, né? Porque a área de história, como professor de história, né? É onde eu atuo profissionalmente, né? De onde eu tiro minha renda, enfim, né? Então o apoio sempre existiu, né? E foi bem positivo nesse sentido. Mas é isso, assim, minha trajetória é essa dupla frente aí ao longo dos anos. Mas felizmente eu consegui, acho que, escolher uma área profissional em que é possível manter esse diálogo com essa paixão que eu tenho, né? Então, como eu disse, né, eu sou professor de história, sou historiador, pesquiso história, mas consigo sempre trazer o cinema ali para dentro também desse meu trabalho. Bacana, cara, bacana. Eu adoro os professores de história, pessoas que fazem história. Eu tive um grande amigo lá no Reserva Cultural Niterói, quando eu estava trabalhando no Reserva Cultural Niterói, lá do lado da UF, num dos campos da Sim, UF, eu né? sei. Cinema lindíssimo, né? Projetado pelo Niemeyer, né? Ele não foi projetado para ser um cinema, mas aquela construção ali é projetada pelo Niemeyer e depois virou um cinema. E lá tinha um amigo meu, Lucas Melo. Um beijo para você, Lucão, se você assistir aqui a esse programa, um beijo para você. Ele estava se formando em História na UF e ele era um apaixonado por cinema, né? Apaixonado por cinema.
Ele não escrevia sobre cinema, mas ele falava de uma maneira muito profunda sobre vários filmes bacanas. O Silvio Tendler esteve lá conversando com a gente. O Silvio esteve aqui também. O Silvio deu uma aula aqui também. Ele que é muito ligado também, né? Um documentarista que sabe muito, né? É, Bastante, né? Um grande isso. pesquisador, né? Sobre E vários sabe que momentos importantes. Diga. eu morei um ano em Niterói quando eu fiz o mestrado, né? E eu sempre digo isso, assim, que eu fui um azarado com relação a cinema em Niterói nessa época que eu morei, porque foi justamente um período que o cinema da UF estava fechado e não existia o cinema do Reserva Cultural, aquele prédio estava meio abandonado ali, né? Então eu não tinha muita opção lá em Niterói. Quando eu via filme em Niterói, eu ia no cinema de shopping, aquele Plaza, né? Shopping lá de Niterói, ou eu vinha para o Rio, né? E aí alguns anos depois, quando eles reformaram o cinema da UF também ficou lindo, né? Assim, ficou maravilhoso. Maravilhoso. E pouco tempo depois também teve essa abertura lá do Reserva, mas aí eu já não morava lá, então eu não tive a sorte de pegar esse período áureo aí dessa sala de cinema lá em Niterói. O Niterói merecia cinemas com belíssimas programações, né? O Reserva tem uma programação um pouco mais híbrida, né? Tem um pouco de Uhum. tudo. O Arte UF, não, né? O Cine Arte UF é uma coisa muito bacana, uma programação maravilhosa. Um beijo pro Paulo Mata, programador, Guilherme Tristão, meus amigos queridos, adorava ir lá tomar um café com eles, ficar pentelhando eles a tarde toda. Grande. O Paulo Mata teve aqui, eu falava assim, Paulo, você tá preparado? A careca dele ficava suando aqui. Estou, Rafa. Desesperado, mas foi muito engraçado o papo com o meu querido amigo Paulo Mata, o grande programador de cinema, um grande amante da sétima arte, né? A equipe toda da UF lá do cinema, que o cinema é belíssimo, né? Fizeram um investimento lindo e é muito bem cuidado, né? Um preço popular, sempre filmes bacanas, muitos filmes brasileiros lá passando, debates maravilhosos. Então, um beijo para todo mundo aí. Niterói virou essa potência cinéfila que eu falo aí, com várias opções para o público poder assistir filmes interessantes. Não só aqueles que a gente só come pipoca e não pensa em nada, né? A gente tem que refletir também, E né, lá, e pessoal? lá, e lá tem o curso de cinema da UF, que é muito forte, né? Sim, É um sim, polo maravilhoso. formador de cineastas e de pesquisadores de cinema. Então, realmente, Niterói tem uma importância nessa nossa área do audiovisual, né? É verdade. Até mandar um beijo aqui pro meu amigo Xuxen, formado na UF também. Tá filmando um filme atrás do outro, tá filmando agora com a Glória Pires. Um beijo para você, É Xu. verdade. Arrasa. O Chu tá prolífico, tá fazendo muitos filmes. O Xu, eu ligo no streaming, tem filme dele na Amazon. Eu boto na televisão, tá passando não sei o quê. Eu boto na internet, tem vinheta de filme. Ele faz um monte de coisa, mas o Xu é fera demais. Ele é nota 1000. Mas seguinte, deixa eu mandar um beijo pra minha mãe também, já que, estamos falando com um professor de história. Minha mãe, que é professora de história, formada pela Santa Úrsula, faculdade aqui no Rio de Janeiro, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Ali em Um Botafogo, né? beijo. Faculdade onde ela conheceu meu pai que fazia engenharia elétrica. Então, um beijo para todo mundo aí. Santa Úrsula, nasceu essa criança aqui, ó, maravilhosa. E cinéfila, sempre. Seguinte, Wallace, vamos falar um pouquinho sobre o papel da crítica atualmente, que é um ponto, não vou dizer delicado, mas é um ponto que cada um tem a sua opinião sobre isso que eu vou te perguntar aqui. Seguinte, existem conteúdos dos mais diversos possíveis aqui, né, na nossa grande rede. Eu queria saber de você uma coisa, se há espaço para todo mundo, né? Se há espaço para essas análises um pouco mais profundas, né? Feitas por realmente os profissionais da crítica de cinema, e também há espaços para pessoas que fazem críticas um pouco mais superficiais. Na sua opinião, você acha que tem leitor para todo tipo de crítica, ou se a gente pode chamar isso tudo de crítica? E outra coisa, você acha, assim, com a tua experiência nas idas às cabines, às premieres, eu sei que você já teve acesso a muitas festividades ligadas ao mundo do cinema, que eu chamo, né? Acesso dos jornalistas ao filme, coletivos de imprensa, etc e tal. Você acha que há algum tipo de preconceito dos críticos chamados da velha guarda contra essa galera que está com novas produções de conteúdo, né? Seja no YouTube, no Instagram, em outros lugares? O que você acha disso tudo? Tá. Eu acho que tem espaço para todo mundo e eu acho até que, apesar de eu não me considero assim pelo tempo de dedicação à crítica que é
relativamente pouco. Eu não me considero exatamente um crítico da velha guarda, mas eu acho que eu sou um crítico mais tradicional, nesse sentido de ser alguém que gosta mais de exercitar a crítica pela escrita, né? Assim, eu vejo como muito positivo essa existência de formas distintas de se exercitar a crítica, né? Seja por meio do podcast, por meio dos vídeos, né? Eu acho que é realmente uma abertura para uma pluralidade do exercício crítico que é muito interessante, que é muito rica, e eu acho que é desafiadora também, principalmente para quem, como eu, né, está mais apegado a esse formato mais tradicional de crítica. Não deixa de ser um desafio, né? Você conviver com esses outros formatos e tentar, de alguma forma, dialogar com eles. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que todos os formatos são bem-vindos. Eu, como leitor, porque, assim, como leitor, consumidor, né, de produção crítica, porque eu também consumo muito, eu tendo a preferir críticas que tentem, de alguma forma, produzir algum tipo de reflexão criativa a partir do filme que está sendo analisado, né? Eu acho que são críticas mais interessantes, e aí o formato pouco importa. Eu acho que isso pode ser feito no vídeo, no podcast, no texto escrito, enfim. Mas eu acho que tendem a ser críticas mais interessantes, mais desafiadoras também para o público, para o leitor, né? Mas eu entendo também que esse lugar do crítico como uma espécie de um pouco guia de consumo, né? Assim, de indicar o que ver, né? Vale a pena ver tal filme, não vale, tal. Eu acho que é um pouco inevitável que isso exista também. Então, eu acho que também tem espaço para esse tipo de crítico. Alguns vão até questionar se esse profissional pode ser definido como crítico de cinema, né? Eu realmente acho que se a gente for pensar de uma maneira um pouco mais fechada mesmo, um pouco mais rigorosa, talvez o crítico de cinema mesmo, né, seria aquele que realmente produz ali uma reflexão a partir do filme que está sendo analisado, que consiga ali destrinchar o filme, que consiga... mas assim, eu também acho que a gente vive nesses tempos de internet, assim, a gente vive uma amplitude tão avassaladora assim, de formas de se expressar, de formas de criar, né, de formas de se relacionar com o mundo e com o que é produzido no mundo, que talvez seja até um pouco empobrecedor também fechar muito essa definição, né? Acho que a gente está num momento de descoberta mesmo, assim, de conviver com esses novos formatos, com essas novas formas de se analisar obras de arte também. Mas eu acho que é interessante, assim. Só que como todo leitor, espectador, ouvinte, né, eu vou também fazer a minha seleção, né, do que eu prefiro ler, do que eu prefiro ouvir, do que eu prefiro assistir. E é normal, né? Eu acho que todo mundo faça isso, que tem pessoas que vão preferir essas análises um pouco mais aprofundadas, um pouco mais reflexivas e desafiadoras ali, e outras que vão preferir essa chave da indicação, né? Assista tal coisa, vale a pena assistir tal coisa e tal, não deixe de assistir tal, que eu acho que é legal também. Né? Eu fico pensando assim, poxa, a gente tem aí na nossa história uma figura, por exemplo, como o Rubens Evaldo Filho, né? Que era um cara também muito criticado por muita gente, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele ocupa um lugar no imaginário do que é ser crítico de cinema no Brasil, que é importante, que eu acho que tem que ser respeitado. E ele tinha muito esse perfil, né? Esse perfil assim do guia de consumo e tal. Então, eu acho que eu não vejo nenhum problema com a existência dessas muitas formas de se relacionar com o cinema hoje em dia, principalmente nesse espaço da internet. Sobre o preconceito, eu acho que existe, acho ruim que exista, mas não acho que é todo crítico da velha guarda que tem esse preconceito. Eu acho que muitos não têm, muitos mostram uma postura muito aberta. E, ao mesmo tempo, assim, eu acho até você me perguntou mais
essa questão dos novos formatos, né, das novas mídias e tal, mas eu acho que tem uma outra coisa também dentro disso que eu vejo com muito interesse, que eu acho que tem uma geração de cinéfilos que surgiram aí nos últimos 5 anos, talvez, que propõem leituras muito desafiadoras também para nós que somos um pouco mais velhos, assim, né? Até no sentido, por exemplo, de recuperar e valorizar filmes que eram meio consensualmente vistos como ruins, assim, né? E hoje em dia você tem aí uma nova geração que vem recuperando algumas dessas obras e não recuperando só pelo prazer de repente trollar alguém que não gosta desses filmes, mas trazendo argumentos, né? Trazendo ali leituras realmente interessantes sobre esses filmes que muita gente de uma certa geração, acho que até da minha, da sua, de repente, se acostumou a achar ruins, né? Eu fico pensando, por exemplo, um filme como o Showgirls, do Paul Verhoeven, né? Que é um filme que Esse é o caso clássico. foi tão mal recebido na época, virou uma espécie de consenso do que era um filme ruim, né? E que tantos anos depois foi recuperado justamente por uma geração de críticos ali que viam o cinema de uma forma diferente, né? E que eu acho que é uma forma desafiadora para quem estava acostumado com aquelas leituras anteriores. E hoje, no meio cinéfilo brasileiro, a gente tem, por exemplo, uma galera que vem recuperando, por exemplo, valorizando os filmes de um diretor como aquele Paul W.S. Anderson, né, dos filmes do Resident Evil, ou o próprio Michael Bay, né, que é um diretor que é muito mal recebido pelos críticos de forma geral. Eu, particularmente, não sou muito fã do Michael Bay, mas eu acho, de toda forma, eu gosto muito de ler os textos. Ele explode tudo nos filmes dele. Dá 5 minutos, explode alguma coisa. É complicado. Mas eu gosto muito de ler os textos, sabe, dessas pessoas que vêm revalorizando alguns desses filmes, que eu acho interessante, mesmo que eu não concorde eventualmente com o texto, mas eu acho que os textos são desafiadores, os textos são instigantes. Então, eu acho que é legal a gente, como pessoas um pouco mais experientes nesse mundo, né, ou mais tradicionais, se abrir também para essas novas leituras e não só rechaçar, porque eu acho que se a gente só rejeita, a gente às vezes pode perder algumas chances muito legais, assim, de diálogos, né, de aprendizado, de autocrítica, né, enfim. Uma das condições de eu criar o programa, não é condições, mas um dos pensamentos, eu falei, vou criar as pautas, o que eu vou fazer e tal. Eu exatamente também é um pouco nesse caminho, né? É de talvez tentar ver questões na minha existência cinéfila que eu não conseguia pensar de outra forma, né? Então eu pensei comigo, falei, poxa, deixa eu escutar, deixa eu dialogar com pessoas que talvez tenham um pensamento diferente do meu, para ver se questões dentro disso tudo que é a pauta do programa, eu consigo ter, assim, tipo, sei lá, uma luz, né, para tentar refletir sobre novos caminhos, né? Esse exercício é muito bacana, muito bacana. E tu falou uma coisa engraçada que eu também me identifiquei, que é o seguinte, tem um crítico de cinema que eu não vou citar o nome, a pessoa aqui sabe que eu falo tudo mesmo, mas isso eu não vou citar o nome, não. Mas eu tô sempre lendo e eu acho os textos, como você falou assim, sabe, textos desafiadores, bacanas, muito bem escritos, uns 15 parágrafos, uma coisa linda, bem dividido, bem escrito. Só que eu não concordo absolutamente com nada do que está escrito. Nada. Nada. Eu já vi, assim, análise de filmes maravilhosos e tal. E, assim, eu não concordo com nada. Mas, mesmo assim, é engraçado que eu não deixo de fazer esse exercício semanalmente. Essa pessoa escreve bastante, está sempre semanalmente escrevendo. Então, assim, eu não consigo concordar com nada, mas para mim é divertido também refletir sobre aquilo ali, né? E aí eu fico conversando comigo mesmo. Eu não concordo por isso, não concordo por aquilo, e etc e tal. Eu não vou citar o nome da pessoa. Tá. Eu acho que é muito legal, assim, essa postura, né? Que eu acho que é uma postura até ideal, assim, que a gente assuma, né? Nós como cinéfilos e críticos e tal, de abertura para essas leituras diferentes, porque afinal das contas a gente está lidando com arte, né? E assim é muito difícil a gente ter arte, não é matemática, né? Assim, a gente não tem
leituras assim exatas e fechadas da arte, né? É bom que não tenha, né? A arte está muito mais ali mobilizando sensibilidades, emoções e tal. Então é legal a gente ter essa abertura. Eu acho ótimo isso que você falou, né? Assim, de você ler o texto do cara, assim, mesmo que você não concorde, mas ali você está reconhecendo um pensamento que é eventualmente distinto do seu. Ele pode ser interessante, né? Mas não necessariamente você tem que concordar com ele, né? Porque senão a gente fica muito nessa coisa assim de os fãs do diretor tal contra os fãs do diretor tal e brigando, o Nolan é maravilhoso, não, o Nolan é uma porcaria e vai ficar nisso para sempre, né? Então eu acho legal essa abertura. É uma doideira. Eu sempre pensei, assim, no mundo ideal, Wallace, que vamos dizer assim, o debate entre cinéfilos e cinéfilas, né? Vou botar no cinéfilos e cinéfilas. Seguinte, eu sempre pensei que fosse sempre um duelo de esgrima, sabe? Aquela coisa bacana, sabe? Elegante, sabe? Vamos jogar ali e no final todo mundo aperta a mão. Só que as redes sociais elas acabaram trazendo componentes que eu não sei nem como expressar como são esses componentes, né? Às vezes você escreve uma coisa, a pessoa interpreta de uma forma diferente e aquilo ali vira um negócio, uma coisa caótica. Talvez pela falta do tete a tete, né? Dessa conversa, né? Se o diálogo fosse feito de uma outra forma, a coisa acontecia. Mas eu ainda sou um cara que quero muito prestigiar os debates pela internet dos filmes, dando dica, informando, porque eu acho isso é muito importante, é muito bacana. A gente também é responsável pelas próximas gerações, né? Ainda mais numa época onde o cinema está sendo tão batido, né? Tanta gente cruel, tanta gente com maldade no coração, que não respeita a cultura. Então, assim, faz parte também se cada um contribuir um pouquinho, né? Seja com seus textos maravilhosos, com seus vídeos, seja com uma pequena ação, né? O cara que está fazendo o filme, o ator que está atuando, e todos nós cinéfilos, assim, de alguma forma contribuímos, né, pelas redes positivamente com o cinema. Se todo mundo contribuir um pouquinho, a gente vai fazer o cinema sempre brilhar, que isso daí que é o mais importa. Para sempre os nossos corações estarem bem tranquilos. Quando eu falo pro pessoal que a única parte do meu dia que eu não tomo muito café é quando eu tô falando de cinema. Porque eu já tô tranquilo, fico na paz. Não preciso nem tomar um cafezinho, eu tô aqui, ó, na paz. Mas vamos seguir aqui, Wallace. Seguinte, você vai participar, cara, do teu primeiro... mas fala, diga. Não, eu só ia comentar que você falou do café. Eu lembrei que eu tô morrendo de saudade de ir ali no cinema em Botafogo e tomar um café antes da sessão. É verdade, né? E a gente sempre encontra um monte de gente, né? O bom de ir no cinema é que a gente sempre encontra a galera. Esses tempos vão voltar aí. Gradativamente, mas vão voltar. Seguinte, o Wallace, você vai participar do seu primeiro júri pela Abracine, né? No ótimo Olhar de Cinema, que começa essa semana. O nosso convidado de ontem, o Alan Ribeiro, inclusive, era o cineasta do filme de abertura deste festival, O Dia da Posse. Mas ontem, infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma entrevista com o Alan. E eu queria saber de você uma coisa sobre essa questão da Abracine, tá? Há muitas associações de críticos de cinema no Brasil. Acho até que tem... Eu acho que... Não sei se cada estado tem uma, mas em alguns estados tem uma, e vai dando as siglas, aquela coisa toda lá. Mas nem sempre quem está associado à Abracine está associado à associação do seu estado. A Abracine, pessoal, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, tá? E eu queria saber a sua opinião assim, em relação a uma coisa. Eu queria saber... na sua opinião, qual é o papel principal da Abracine nesse link entre profissionais, mercado e público? E outra coisa, se essas associações de críticos de cinema do Brasil elas são unidas, elas conversam de alguma forma, o que você sabe, o que você pode contar pra gente? Tá. Essa segunda parte da pergunta, eu não sei se eu consigo te responder muito, porque eu sou um pouco novo nesse universo mesmo. Assim, eu entrei para a Abracine em janeiro desse ano, então eu acho que eu não tenho nem muitos exemplos assim que eu poderia usar para pensar em... Mas eu sei que tem muitos críticos que fazem parte de mais de uma, né? Que são da Abracine, que são de associações estaduais, né? Então acho que tem aí algum tipo de ponte, algum A tipo de Abracine diálogo. é a sua primeira... A Abracine, desculpa te interromper, a Abracine é a sua primeira vez que de membro de alguma coisa é a Abracine, Isso. somente E a a Abracine. associação foi a Abracine,
E eu não cheguei a participar da associação aqui do Rio e entrei diretamente para a Abracine. Com relação à importância, eu acho assim que as associações elas não devem ser vistas como espaços que se bastem em si mesmos, né? Assim, porque acho que muitas vezes pode existir uma certa confusão de que só quem está dentro de uma associação pode ser considerado propriamente um crítico de cinema. Acho que não é o caso, mas ao mesmo tempo eu acho que as associações, primeiro, né, elas são assim, espaços de legitimação e organização da profissão que são importantes, eu acho que geram uma colocação pública mesmo da posição, né? Deixa claro, acho que publicamente, de que os críticos de cinema eles estão organizados profissionalmente, eles não são simplesmente pessoas que acordaram um belo dia e resolveram, hoje eu vou escrever aqui e vou dizer que eu sou crítico e tal. Então, eu acho que tem essa importância, mas, sobretudo, e aí vou muito da minha experiência pessoal que eu tenho tido com a Abracine nesse quase um ano que eu estou lá dentro, né? Eu acho que eu tenho visto muito a Abracine como um espaço de diálogo dentro do próprio meio da crítica. Eu acho isso muito legal, né? Assim, como a Abracine cria espaços ali para que os próprios críticos conversem entre si. Então, eu já fiz, por exemplo, cursos lá dentro da Abracine, curso de curadoria, até com o Marcelo Iqueda, que eu acho que já participou aqui do seu programa. Grande Marcelinho Iqueda participou. Então eu acho que isso também é divulgação de textos, né? Publicação de textos traduzidos, que os próprios críticos ali traduzem alguns textos de teóricos de cinema, estrangeiros e tal. Então, assim, eu acho que esse espaço de difusão de conhecimento, né, e de abertura para o diálogo interno à própria profissão também é bem interessante, assim, é bem legal e eu tenho achado muito produtivo isso, né? Porque eu acho também que às vezes a gente, como crítico de cinema, se sente muito sozinho. Acho que, sobretudo nesses tempos de pandemia, né? Porque eu acho que antes da pandemia a gente ainda tinha ali aqueles espaços dos festivais, as próprias cabines, né? Mas acho que cabine a gente está sempre correndo ali, às vezes não consegue conversar. Mas os festivais, eu acho que são muito esse espaço de todo mundo senta ali, conversa sobre o filme que foi exibido e tal. E agora com a pandemia tem os festivais online, mas está cada um na sua casa, né? Então é uma outra dinâmica. Então eu acho que esse espaço também ali que as associações representam de uma conversa dos próprios críticos, né? Uma troca de experiências, de conhecimento, é bem legal também, é bem interessante. E também são espaços, em geral, abertos para o público, né? Então, por exemplo, quando tem um curso oferecido por um associado da Abracine, em parceria com a Abracine, você tem ali a participação de membros da Abracine, mas você também tem vagas para o público em geral, então a gente também está em contato com esse público que não é propriamente membro da Abracine. Show de bola, show de bola. Eu já entrevistei aqui muitos membros da Abracine, alguns membros da CCRJ e de outras associações também. Não só aqui nesse programa, mas também em outros tantas coisas que eu faço aí, entrevistando ao longo do tempo tanta gente bacana. Mas bacana, legal, show de bola. Força aí para a Abracine, que tenha cada vez mais projetos bacanas e que desenvolva nessa profissão tão bonita. Eu falo para todo mundo aqui, eu pego no pé de um monte de crítico de cinema e crítica de cinema, mas eu admiro bastante, né? À toa que aqui no programa já vieram grandes nomes da crítica, ó. Marcelo Miller já esteve aqui, Bruno Carmelo, o Milani já esteve aqui, Robledo Milani, Francisco Russo, Marcelo Janot, Daniel Schenker, tanta gente bacana, tanta gente que eu admiro. Tem outros nomes também que agora eu devo estar esquecendo, mas é uma profissão muito bonita, é uma profissão muito bacana. Sim. Que eu admiro demais, Vocês são muito nota 10, cara. É isso aí, vamos pensar e refletir sobre cinema. Seguinte, Wallace, você é historiador, então, como eu conheço muitos historiadores e cinéfilos, eu acho, como eu falei no início do programa, eu acho isso uma coisa muito, muito, muito legal.
E eu queria saber de você uma coisa, puxando um pouco pro lado dessa questão da história. O que você acha na média, assim? Eu sei que é difícil definir assim, mas espero que você consiga me responder essa pergunta meio complexa. O que você acha na média dos filmes brasileiros, né, do que você viu, assim, que reproduzem momentos históricos brasileiros? Você acha que muitas obras são superficiais ou somente algumas obras realmente conseguem aquela profundidade para algumas questões? O que você pode falar um pouco para a gente sobre essa questão, o filme feito para contar a história do Brasil? Tá. Eu acho que, pensando assim um pouco geral, né? Eu acho que tem muita coisa interessante. Se a gente for pegar ali, por exemplo, na época do cinema novo, nos anos 70, né? Tem muitos filmes históricos ali do Cacá Diegues, e do Nelson Pereira dos Santos, que são muito interessantes, assim, que eu acho que tem leituras bastante originais sobre a história do Brasil. Eu acho que em tempos mais recentes, acho que a gente tem uma predominância de filmes históricos que tentam ser mais convencionais, mais ter aquele formato ali de um filme hollywoodiano mais classicão, assim, né? De cinebiografias e tal. Esse tipo de filme, geralmente, eu acho menos interessantes, assim, né? Então, se pegar um filme como Getúlio, teve um filme recente sobre legalidade, né? Sobre a tentativa de golpe em 61, que tem o Brizola como protagonista, que eu acho que eles tendem a romantizar muito ali a história e acabam enquadrando muito a história, que geralmente é muito complexa, em códigos de um cinema mais comercial, mais tradicional, e que acaba gerando algo mais enfadonho, não muito interessante e tal. Mas eu gosto muito desses filmes históricos que tentam olhares criativos, sabe? Assim, que tentam lançar algum tipo de reflexão sobre o passado, mais do que propriamente tentar encenar o passado de forma realista e tal. Porque eu acho que é mais a chance de, quando você faz isso, né, de você tentar ali ser mais realista num filme histórico, a chance de você acabar sendo anacrônico ou de você não conseguir passar a complexidade daquele período é grande, é maior, né? Do que quando você assume esse lugar do artista, criador, que está ali. Você não é o cineasta, não é o historiador, então ele não tem aquele compromisso, né, com essa fidelidade aos fatos e tal. E aí o cineasta vai para aquele espaço da criatividade e propõe algum tipo de leitura mais criativa mesmo sobre o passado. Pensando em filmes, sei lá, como Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro de Andrade, que eu acho maravilhoso. Assim, é um filme sobre a história do Brasil, né, sobre o Tiradentes, que tem um olhar muito próprio ali, muito criativo também. O Como Era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos, o próprio Chica da Silva, o Quilombo, do Cacá Diegues, que é um filme que também foi muito malhado na época que ele foi lançado, mas eu acho um filme muito criativo também, sobre o passado da história do Brasil, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que tem muita coisa boa e, geralmente, os filmes que eu acho mais interessantes são esses que seguem por um caminho menos convencional, né, para falar do passado. Eu gostei muito do que você falou. Vem muito do encontro, assim, do que eu penso, assim, sobre essa ótica e sobre o que eu vou falar agora também. Eu sempre fui um cara muito falador, né? Eu gosto muito de me expressar bastante, mas eu nunca fiz faculdade de cinema, nem nada assim. Minha área é sempre das exatas, né? Mas, como eu estudei numa universidade, de vez em quando eu ia para aquelas aulas eletivas, aí eu pegava, assim, tipo, fazia uma coisa um pouco mais ligada, não à história, né? Mas à sociologia, psicologia. E eu sempre debati muito com os professores que é possível, pelo cinema, mesmo que tenham muitas obras superficiais sobre determinados assuntos, aprender muito sobre o Brasil, né? Não só sobre a história do Brasil, mas também sobre grandes ícones, pessoas que, tipo, passaram por aqui e marcaram de alguma forma.
porque o cinema tem esse poder, né? Mesmo talvez se você não tiver um retrato muito profundo, você vai atrás de alguma informação, né? A questão do complemento à informação que o filme te traz, né? Eu acho isso fundamental, principalmente as pessoas que já pensam isso de cara. Ó, pô, talvez eu precise de um complemento, não entendi isso daqui direito, vou dar uma pesquisada. E eu sempre tinha esses debates com meus professores, falando, poxa, passa um filme talvez para explicar determinado assunto, que eu acho que o pessoal vai entender melhor isso. O único que topou foi o professor de religião, que passou um monte de coisa, mas fora isso. E você sabe que, assim, eu tenho um pouco essa impressão de que esse cinema brasileiro que faz esses filmes históricos mais convencionais, às vezes esses filmes eles estão ali num lugar no meio de ser um cinema narrativo realmente comprometido com o entretenimento, com a narrativa, e de ao mesmo tempo eles querem ser fiéis ao passado, né? E aí acabam que não conseguem nem uma coisa nem outra totalmente. Então eu acho interessante também, porque acho que a minha fala pode ter ficado parecendo que eu acho que os filmes mais narrativos realmente necessariamente não são bons, mas eu acho que tem vários casos também de filmes brasileiros históricos que mergulham nesse tipo de proposta de fazer, por exemplo, um thriller político histórico, né? Vai estrear aí agora, está para estrear o Marighella, né? Eu acho que o Marighella é um desses casos, é um filme que o Wagner Moura ali topou essa proposta de, não, eu vou contar a história do Marighella, mas eu vou fazer dentro de uma moldura de cinema de ação, né, como ele próprio diz, né? E aí eu acho que funciona, eu acho que é legal, porque você está comprometido com esse tipo de narrativa cinematográfica. Um outro caso, que é até o caso que eu estudei no doutorado, né, que é o Pra Frente Brasil. Eu acho que o Pra Frente Brasil é muito competente nisso. Né? Ele é um filme histórico, mas ele se propõe ali a ser um thriller político, né? Assim, a ser um filme de ação, um filme envolvente, de investigação policial e tal. E aí eu acho legal. Assim. O que eu acho mais enfadonhos são esses filmes que são mais quadradões mesmo, assim, né? Cinebiografias históricas de grandes personagens, e aí ficam ali nessa coisa mais romantizada e idealizada, né, desse passado. Mas, enfim, também não é possível fazer coisas boas dentro desse formato também, né? Eu só acho que as chances de ser ruim acabam sendo maiores. Show de bola. Lembrando aí que o Marighella, pessoal, finalmente teve a data de estreia essa semana, vai ser 4 de novembro aí, vai estar nos cinemas aí, enfim, nos cinemas. Eu sei que muita gente já viu, não me contem da maneira como vocês viram esse filme, não me contem, não quero saber, mas o filme vai estar disponível aí nos cinemas para ver na tela grande, né? Filme para ver na tela grande, filme para ver no cinema. Quem já se sentir também tranquilo para ir na sala de cinema assistir o filme, 4 de novembro vai estar aí em cartaz. E eu acho que vai ter uma boa entrada, deve estar em várias salas de cinema pelo Brasil. Tá bom, pessoal? Então já fica a dica aí. Seguinte, André, olha, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai falar do Pegadinha e Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Você tá preparado, Wallace Andreoli? Não sei, acho que agora também, se não tiver, não dá tempo de fugir. Então vamos lá. Você fez a mesma cara do Paulo Mata, como eu tinha te falado. Paulo Mata, a careca dele ficou até desesperada. Vai ser divertido. Calma que não tem nada muito complexo, não. Seguinte, Wallace, Cinderela Baiana, Wallace, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, sua falta de técnica, beirando ao bizarro em 99,9999999% dos seus momentos. Mas eu queria saber de você uma coisa. Para você, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Tá, primeiro eu vou fazer uma confissão aqui, que eu nunca vi Cinderela Baiana. O que pode ser um pouco chocante, acho que eu vou até perder minha carteirinha de crítico. Você é uma pessoa mais feliz ou infeliz, dependendo do ponto de vista, porque dá para rir bastante. Eu imagino. Eu já vi cenas assim soltas e tal, mas nunca assisti o filme todo.
Eu acho difícil essa pergunta, Rafael. Eu acho que sim e não. Assim, eu acho que existem filmes ruins, mas eu acho que a definição de quais são filmes ruins e quais não são vão passar muito pela subjetividade. Eu não acredito muito. Assim, eu realmente acho difícil responder, porque, ao mesmo tempo, eu não acredito muito naquele argumento do, eu gostei e pronto, assim, né? Que acaba interditando o debate, acaba interditando a conversa ali sobre o filme. Né? Eu gostei ou eu não gostei, e é o meu gosto, pronto, e ninguém tem nada com isso. Eu acho que é legal a gente comparar opiniões e tentar, a partir daí, chegar em algumas conclusões sobre um determinado filme, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que exista análise objetiva do cinema. Assim. Análise objetiva de arte, né? Assim, do tipo, se uma obra de arte cumprir as funções tal, tal e tal, fizer lá o checklist, então é um bom filme. Se não cumprir todas, já não é tão bom. Se não cumprir nenhuma, é uma porcaria. Então, eu acho que não é assim, né? Porque, como eu disse lá no início, a gente está falando de arte, a arte tem muito a ver com esse campo da sensibilidade, das emoções, né? Sem contar que, né, a gente até deu aqui alguns exemplos já, essa definição do que é um bom filme, do que é um filme ruim, isso muda no tempo, né? Então, eu falei do Showgirls, né? Há 20 anos atrás, quem imaginaria que o Showgirls ia ser valorizado pela crítica, valorizado por uma parte da cinefilia? Acho que ninguém, né? Talvez nem o Paul Verhoeven, que foi lá buscar o Framboesa de Ouro que ele É. ganhou, né? O Então, Paul Verhoeven tem 2 filmes nesse caso. Tem 2 filmes que se enquadram nisso. O Tropas Estelares e o Showgirls. que eu também O acho Tropas Estelares maravilhoso. também, Tropas eu Estelares. acho muito legal. Eu vi no cinema na Tijuca, que É. não existe mais. Eu acho que era o Bruno e Tijuca, se eu não me engano. Tava lotada a sala e, pô, é muito bacana também. Eu sempre gostei. Mas, coitado do Paul Verhoeven, né? O cara só teve Que vai paz lançar filme novo depois esse tirou. ano, né? Vai lançar um filme novo. Ele já trabalhou com Isabelle Huppert, tanta gente bacana. Ele é fera. Eu gosto do cara. Eu acho tem uma Eu visão de gosto cinema também. bem, bem bacana. Assim, os filmes dele, pelo menos, me fazem refletir sobre várias coisas. Mas seguinte, vamos seguir aqui. Wallace, vamos passar agora para um assunto um pouco menos polêmico. O filme Tropa de Elite foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Muito parte do público que viu, né? E não foi pouca gente que viu, muita gente viu, louvando o Capitão Nascimento, né? Aquela coisa toda e etc e tal. Pessoal, estamos falando do personagem, tá? Capitão Nascimento, não estamos falando de Wagner. Wagner é uma coisa, o Capitão Nascimento é outra, por mais que as pessoas às vezes pensem que é a mesma pessoa. Calma, não é. Então, foi um filme que ganhou o Urso de Ouro em Berlim das mãos do Costa Gravas. O Costa Gravas, todo cinéfilo e cinéfila sabe, quem não sabe vai saber agora, é um diretor que tem uma pegada assim de... Nos filmes dele tem sempre questões sobre os direitos humanos e etc e tal, né? É meio que uma marca do Costa Gravas, né? Tem até um filme dele que eu não sei se ainda está em cartaz, que eu não vi ainda. O último filme dele estreou aqui no Brasil. Tô louco para ver até, é um diretor que eu gosto bastante, por acaso. E eu queria saber, assim, uma coisa de você, Wallace. Muitas pessoas acham que ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro, né? Muito por conta de tudo que aconteceu, vem acontecendo depois, e etc. E eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema ele tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Você acha que tem esse poder realmente? Eu acho que o cinema pode ser um fator, né? Assim, acho que não um fator único, né? Que vai moldar o pensamento da pessoa, e essa pessoa vai sair ali do filme tendo uma posição política X ou Y, né? Mas eu acho que o cinema ele pode de alguma forma alimentar determinadas visões de mundo, ele pode dar argumentos para determinadas posições políticas, né? Ele pode trazer à tona temas, né, discussões que vão
de repente desembocar num fortalecimento de uma determinada vertente política. Mas eu acho que o cinema eu acho que ele é muito efetivo também como instrumento de comunicação, né? Então acho que ele pode também transmitir muito determinadas visões de mundo, mas eu acho que ele não tem todo esse poder de convencimento sozinho, né? Eu acho que ele é um fator ali que pode eventualmente contribuir. No caso do Tropa, eu acho que o Tropa ele foi muito eu vi uma análise, salvo engano, foi do Felipe Leão, que é um crítico de cinema também aqui do Rio, um amigo aí querido também, que eu acho muito interessante. Assim, ele fez uma comparação do Tropa de Elite com uma análise que tem um teórico de cinema chamado Siegfried Kracauer fez um livro clássico já chamado de Caligari a Hitler, em que ele analisa como que o expressionismo alemão, lá nos anos 20, de alguma forma continha elementos do que seria depois o nazismo. Não que o expressionismo alemão fosse nazista e não que o expressionismo alemão tenha criado o nazismo, né? Mas é que ele acabou ali os filmes acabaram refletindo algumas características presentes na sociedade alemã daquele momento, né, e que depois desembocariam no nazismo. E aí, nessa comparação, eu acho que foi o Felipe Leão que fez, ele disse que o Tropa de Elite teria feito algo mais ou menos parecido, né? Ele teria ali, talvez até meio que involuntariamente, né? Porque o José Padilha, ele sempre disse, né, que a minha intenção era criticar o BOP, criticar a violência policial, a tortura como prática corrente na polícia e tal. Tanto que depois ele fez o segundo filme meio que para tentar consertar isso, deixar isso mais claro, né? Mas talvez até meio involuntariamente o Tropa de Elite tenha ali captado um tipo de sentimento que estava dormente ali, meio adormecido na sociedade brasileira e que se viu ali, que se identificou, né? Muita gente se identificou com o personagem e passou a repetir os bordões, né? O próprio Bolsonaro, né? Salvo engano, essa coisa de ficar chamando os filhos de 01, 02, claro, isso vem do exército e tal, mas isso se tornou muito muito popular com o Tropa de Elite, né? Então, eu acho que o filme acabou tendo esse papel um pouco assim de dar voz, né? De projetar uma visão de mundo que estava ali um pouco subtendida na sociedade brasileira naquele momento. Pensar que o filme de 2007 a gente estava no auge dos governos do Lula, né? Era um momento em que esse tipo de visão parecia muito improvável claro, sempre existiu, mas de ganhar relevância política, né? E acabou depois ganhando. Essa pergunta ela assim, já teve vários tipos de resposta aqui e é sempre bacana saber a opinião de vocês sobre isso. Eu já pensei muito também sobre essas questões, lendo textos aqui do Brasil, lá de fora também, né? Lá fora também eles têm uma visão até um pouco mais complexa em relação a isso tudo. Já li até uma matéria que eu acho que o Costa Gravas falou, não sei se se eu estou falando certo, tá, pessoal? Mas se eu não me engano, eu li que o Costa Gravas mesmo falou sobre essa questão, até falou que na época não foi unânime, né, essa votação e tudo mais. Então, assim, algumas questões eu acho que a gente nunca vai saber em relação a essa premiação especificamente. Mas, de qualquer forma, é sempre bom a gente estar refletindo sobre. O Marcelo Iqueda mesmo, que você comentou aqui, que já teve aqui, grande Marcelinho Iqueda, ele fala que a gente não tem mais que discutir sobre Tropa de Elite, pois já discutimos muito sobre Tropa. Temos outros filmes para poder discutir, então, mas aqui eu ainda volto um pouquinho nesse tema. Seguinte, Wallace, você acha que os críticos de cinema, com suas notas, bolinhas, estrelinhas, raiozinhos, bonequinhos e alguns textos, né, que tenham alguma figura, né, assim, falando de nota e tudo mais, eles realmente influenciam a ida ou não do espectador para ver um filme, né, ou para ver um filme no streaming agora também, para atualizar a pergunta? Eu acho que cada vez menos.
acho que sobretudo por conta dessa pulverização, né, que a internet produziu de muita gente escrevendo, muita gente produzindo conteúdo, e ao mesmo tempo acho que até o próprio surgimento de outras formas de exibição, como streaming e tal, eu acho que você tem ali uma parcela do público que tem os seus sites preferidos, seus críticos preferidos, e que vai sempre ali olhar o que, que eles estão escrevendo, o que, que eles estão comentando sobre os filmes, mas acho que, em geral, assim, a tendência é que seja cada vez menor a influência dos críticos de cinema, eu acho. Porque acho que antes a gente tinha mais uma concentração das opiniões dos críticos em determinados espaços, né? Jornais, revistas, depois, um pouco depois, né? na própria televisão, mas que eram espaços ali menos democráticos, né? Você tinha um número menor de críticos de cinema ali dando as suas opiniões, mas eles acabavam tendo um argumento de autoridade maior, eu acho. Né? Acho que hoje em dia a tendência é da gente ter cada vez menos importância assim, para o público. Eu ia falar isso, né? Talvez a gente tenha cada vez menos importância. Mas eu acho que mas eu acho que sempre vai ser importante, como eu falei, né? Principalmente nessa questão do público que gosta de refletir, né? Gosta de duelar ideias, né? Porque isso é tudo acho que enriquecedor para as nossas sempre vidas. Vai ter o público, né? Eu acho que a gente só não tem que ter essa ilusão de que vai atingir grandes públicos e que vai, né, influenciar muita gente, porque eu acho que não. A tendência é que cada vez influencie menos. Mas acho que sempre vai ter o público para a crítica de cinema e, como a gente falou lá no início, para diferentes tipos de crítica de cinema. Com certeza. Seguinte, Wallace, a gente já está chegando já no fim, temos mais 10 minutinhos. Então é o seguinte, vamos fazer mais 2 perguntinhas aqui e depois a gente vai pro Bumerangue Cinéfilo e a gente termina. O Bumerangue Cinéfilo é tipo de frente com o Gabi. Eu faço sabe aquele programa da Gabi? Que eu faço uma pergunta e aí uma comida, um filme. Todo mundo viu esse programa da Marília Gabriela. Um beijo, Marília Gabriela, se você assistir a gente algum dia. Você era fantástica, realmente uma grande entrevistadora. Mas olha só, Wallace, muitos diretores de cinema, diretores e diretoras de cinema, aqui no Brasil e em alguns lugares do mundo, eles não assistem a filmes. Nem mesmo para ir conferir o próprio cinema que é feito no país onde você está filmando, né? Para, tipo, ir lá, não, vamos prestigiar o amigo, a amiga que está fazendo o filme. Eu queria saber sua opinião sobre uma coisa. Você acha que para ser diretor de cinema, um bom diretor de cinema, uma boa diretora de cinema, você precisa assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum, não ser cinéfilo e etc e tal? O que você acha? Assim, eu acho, pensando na minha experiência como espectador de cinema, né, e como alguém que admira muitos cineastas, a princípio me parece estranho, né, que alguém que exerça essa profissão não se relacione com outros profissionais do mesmo meio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Aí, assim, se eu fosse cineasta, eu acho que necessariamente eu seria um cineasta que vê muitos filmes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é uma obrigação, não é necessário que o cineasta seja um grande cinéfilo para que ele seja um ótimo diretor. Eu acho que talvez, aí pensando aqui agora, assim, eu acho que talvez isso possa até ter um pouco de relação com a própria... O cinema como essa congregação de diferentes tipos de expressão artística que o cinema né? Porque o cinema tem ali o ponto de contato com o teatro, o ponto de contato com a literatura, com a música, com as artes plásticas, né? Então eu acho que é possível se chegar ao cinema por muitos caminhos, né? Eu acho que não é só o caminho da cinefilia, né? Ou dos estudos de cinema que necessariamente vai te transformar num grande realizador, né? Mas é isso, assim, mas eu acho que se eu fosse cineasta, eu seria um cineasta, que também eu acho que é muito... Tem um autor
que eu gosto muito, um teórico de cinema americano chamado David Bordwell, que ele fala de como que os filmes eles são criados basicamente, são realizados, né, a partir do diálogo com o que foi feito antes, né? Não necessariamente nesse sentido da referência, né? Porque às vezes a gente pensa muito na referência, né? O Tarantino está referenciando o diretor tal, o filme tal. Pode ser isso também, mas ele está falando num sentido até mais específico, né? Que soluções que foram encontradas por cineastas anteriores para filmar um determinado tipo de cena, né? Como filmar um diálogo numa mesa, né? As pessoas sentadas ali ao redor de uma mesa. E aí, ao longo da história do cinema, foram surgindo diferentes formas de se filmar esse tipo de cena, né? Que é uma coisa, para a gente que vê filme, pode parecer banal, né? Mas que para quem está ali no dia a dia da filmagem, é uma questão, né? Ele tem essa questão ali. Como é que eu vou filmar essa cena que está no roteiro, em que os personagens estão conversando em volta de uma mesa? E aí o Bordwell fala isso, né? Que a história do cinema ela se constrói muito a partir disso, né? De como que vão sendo encontradas soluções para se filmar determinadas coisas e a partir dessas soluções encontradas vão depois surgindo outras formas de se filmar aquilo, né? Então, acho que existe isso, o cinema se constrói muito no diálogo com o próprio cinema, ali dentro do meio mesmo, né, dos profissionais, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa questão que eu falei, né? Eu acho que a cinefilia, ela não é necessariamente o caminho, o único caminho para se chegar à realização de grandes filmes, né? Essa é uma questão que eu sempre coloquei na minha cabeça, né? Assim, caramba, tem que ser cinéfilo. Meu Deus, como é que não vi filme? Mas, escutando vocês, meus convidados queridos, eu tô começando a refletir e, tipo, ter luz para vários caminhos, como você falou agora, né? Às vezes a inspiração vem do próprio cinema ou de alguma outra parte, né? Das habilidades, do que a pessoa viu. E tem uma coisa, Rafael, assim, eu estou lendo agora um livro chamado O Fim. Estou até olhando ele aqui. O Fim do Cinema, né? Uma pergunta, o título. E aí os autores, são dois teóricos franceses, eles falam muito de uma concepção que existe no mundo contemporâneo de cinema ampliado, né? De que o cinema hoje ele está quase em todos os lugares, né? Porque como é que a gente consegue definir hoje onde começa e onde termina o cinema? Se a gente tem televisão, a gente tem streaming, a gente tem internet, tem YouTube, tem celular, né? Enfim, essa linguagem do audiovisual ela está muito disseminada pelo mundo, né? Então, a gente está o tempo inteiro absorvendo referências dessa linguagem. Então, mesmo que a gente não esteja sentado numa sala escura vendo filme atrás de filme, né? A gente está absorvendo elementos dessa linguagem cinematográfica. Então, acho que é possível também se pensar dessa forma, né? Show de bola, show de bola. Agora, Wallace, a gente tá chegando aqui no final. Pô, tá super sensacional esse papo. Tinha que ter aquela musiquinha do Jô Soares. Achei que você ia perguntar se o Flamengo vai ganhar a Libertadores. Isso eu tenho certeza. Isso não preciso nem perguntar. Nosso Mengão vai ganhar, com certeza. Eu queria ter essa certeza, tá? Não, vamos ganhar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. No final, dá tudo certo. Tem que esperar até o final, né? Que nem foi na última Libertadores que ganhamos. Tem que esperar até aqueles minutinhos finais. Senão, o galo do nosso produtor aqui, Rafael Oliveira, infelizmente, ficou pelo caminho, né? Ô, Rafael Oliveira, meu querido amigo. Calma, ano que vem tem mais. Olha só, vamos agora fazer o Boomerang Cinéfilo e a gente termina. O Boomerang Cinéfilo, Wallace, como eu te expliquei, é que nem aquelas perguntinhas da Marília Gabriela. Eu vou fazer uma pergunta, você responde com uma frase, com uma palavra ou com um pensamento curto. E aí a gente encerra. São apenas 2 perguntinhas. Seguinte, o Wallace Andreoli. O que mais incomoda um crítico de cinema? Eu acho que tem muitas coisas, mas assim, uma coisa que eu penso imediatamente, que eu detesto ouvir, é aquela história de que todo crítico de cinema é um cineasta frustrado. Eu acho isso uma bobagem enorme. Assim. E é muito recorrente, né?
Tem Eu muita já gente que escutei fala muita isso. gente falando isso pra muita gente. Mas que doideira, né? O pessoal se coloca dentro. Às vezes não sabe nem o que tá falando, né? Só reproduz, né? Meio que já tá orgânico, assim. Agora, a última pergunta, que é a pergunta que eu fecho o programa, é uma pergunta estranha, mas é uma pergunta que eu sempre fecho o programa. É O estranho, Wallace mas eu me Andrioli. preparei para ela. Ah, você já sabe, né? Então, mas vamos lá então, ó. O Wallace Andrioli, qual é o seu filme favorito dele? O mestre de fazer um monte de coisa estranha pelo mundo do cinema. Ele que foi capa de jornal, revista e sites essa semana, pois não sei o que aconteceu, acho que ele bebeu um pouco demais, né? Não sei se ele faz isso frequentemente, mas assim, Wallace Andrioli, qual é seu filme favorito com o sobrinho do Coppola, o Nicolas Cage? Então, já que você definiu o Nicolas Cage nessa chave da estranheza, é, eu acho que o meu filme favorito dele é um filme muito estranho, de um diretor que faz filmes muito estranhos, mas nesse caso é um filme maravilhoso e é um diretor maravilhoso, que é O Coração Selvagem, do David Lynch. David Filme lá Lynch. do Já dava para início dos matar a anos palavra 90. estranho sendo usado em todas as vertentes, a gente já tinha matado em 5 segundos, que era. Realmente Alma, é um baita Alma do. de Ouro em Cannes é um filmaço. Filmaço com a Laura Dern É um. também. Laura Dern, maravilhosa Laura Dern. Realmente é um baita de um filme. Sabe qual é o filme mais citado aqui, Wallace? Qual? Face Off, a outra face, do John Ah, Woo, eu gosto muito. que é Gosto muito muito também. bom, né, cara? É. Esse é espetacular. Falaram que vai ter um remake agora desse filme. Jesus Cristo é o Senhor, pessoal. E Não precisa nesse ter remake, né, pessoal? eu revi A Outra Face há uns 3 anos. Eu fiquei muito impressionado como que o Nicolas Cage está completamente surtado nesse filme. Ele fazendo caretas. Não é. É uma doideira. Não, tinha tudo pra dar errado. Tem dois filmes do Nicolas Cage que tinham tudo pra dar errado. E são filmes que eu gosto pra caramba. O primeiro é uma adaptação que tem dois Nicolas Cage, então tinha tudo pra dar errado, mas deu certo. O outro é esse, John Travolta e Nicolas Cage. Dois atores, assim, muito, que a pessoa pega muito no pé deles e, ó, foi lá e deu tudo certo. Mesmo um virando o outro virando um, uma confusão do caramba. Mas eu acho que brilha muito o John Woo. O John Woo brilha muito nesse filme. Ele é um grande diretor de cinema. Show de bola. Pessoal, entrevistei aqui meu querido amigo, agora vou falar que você é meu amigo já, hein, Wallace? Meu querido amigo, o Wallace Andrioli. Foi um papo sensacional, aprendi bastante. Vou anotar todas as dicas de livro que ele falou aí, que ele botou um monte de livro bacana aí, para eu também poder ler, comprar, usar meus créditos na Amazon para poder comprar um monte de livro bacana. Wallace, muito obrigado pela presença, cara. Pô, foi sensacional, adorei. Podia ficar aqui durante horas, dias, falando sobre cinema com você. Fala aí as tuas redes sociais para o pessoal poder te seguir, onde você tá. Você vai ser júri agora do Olhar, né? Conta aí pra gente aí tuas redes, seus próximos projetos. Maravilha. Primeiro, te agradecer de novo, Rafael. Adorei aqui o papo. Foi um prazer conversar contigo. Muito divertido o papo. E para quem quiser me encontrar, é super fácil. É @WallaceAndrioli, né? Tudo junto. Instagram e Twitter, principalmente, são os dois espaços que eu uso mais. E eu escrevo minhas críticas principalmente no site Plano Aberto, planoaberto.com.br. Então, quem quiser ler lá os meus textos e tal, é só acessar esse site. E deixo o convite para o pessoal acompanhar o Olhar de Cinema, né? Que é um festival que começa amanhã. O Festival de Curitiba está na sua segunda edição online, salvo engano, né? Por conta da pandemia. E é um festival pelo qual eu tenho muito carinho, porque eu fui em 2 edições presenciais e é um festival incrível. Eles exibem filmes clássicos, restaurados, assim. Então eu vi coisas maravilhosas numa sala de cinema por causa do Olhar de Cinema e que desde 2020 está nesse formato online e passa filmes ali que provavelmente vocês só vão conseguir ver no Olhar de Cinema. Assim. Depois, para encontrar esses filmes, é uma luta, assim. Então vale muito a pena. Começa amanhã, acho que vai até o dia 13 ou 14, uma coisa assim. Mas brigadão, Show de Rafael, bola, foi um prazer estar aqui. Pô, tamo junto. Seguinte, pessoal,
Para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, daqui a pouco, 8 horas, eu vou conversar com o professor João Luiz Vieira, tá? Vai ser muito bacana o papo também. Na semana que vem, deixa eu dar aqui a agenda rapidinho. Cadê minha agenda? Tá aqui. Nós vamos entrevistar o Evaldo Mocar aqui no dia feira. Depois a gente vai entrevistar no dia 19 o José Eduardo Belmonte, cineasta, e a Flávia Arruda Miranda, assessora de imprensa. Vai ser muito bacana, bem divertido. Adoro quando a gente recebe assessora de imprensa aqui. Já teve a Paula Ferraz aqui, é sempre muito divertido. No dia 26 a gente tem a Kátia Coelho e a Juliana Brito, que toma conta lá da programação de um cinema que eu adoro, lá em São Paulo, Petra Belas Artes. Então, pessoal, fiquem com Deus, um beijo para todo mundo. Alice, continue vendo filmes, vamos em frente. O cinema sempre vence, meu parceiro. Beijo para você, beijo para todo mundo. Boa Valeu, noite. valeu. Tchau, Tchau, boa noite.